Então, vamos lá. Então, galera, é o seguinte, ó, ponto de acumulação. Disse que Azinho é ponto, pertencente a R, é ponto de acumulação do conjunto X contido em R, quando toda vizinhança V de A contém algum ponto X diferente do próprio A. Né? Ou isto é, V, dada uma vizinhança V, né, porque a gente falou toda vizinhança V, então, para qualquer vizinhança V que você pegar, ó, e de novo aqui o conceito de vizinhança, né, aparecendo, por isso que eu discuti várias vezes com vocês. Qualquer vizinhança V que você pegar do ponto A, quer dizer, de acordo com o próprio livro, o que seria vizinhança? Qualquer conjunto que você pegar do qual o Azinho é ponto interior, vai conter, qualquer conjunto desse que você pegar, vai conter algum ponto de X, diferente do próprio A. V interseção X menos A é diferente de vazio. Aí você vai dizer que o Azinho é ponto de acumulação, tá? Repare que a gente estava comentando esse teorema aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouco no teorema. Ó. O teorema para ponto aderente, que é diferente de ponto de acumulação. Um ponto A é aderente ao conjunto X, C e somente C, toda vizinhança de A contém algum ponto de X. Certo? Contém algum ponto de X. Não necessariamente um ponto diferente do A. Então, quer dizer, pode ser o A. Vamos dar um exemplo aqui para o pessoal entender o que eu estou falando. Olha só. Se você pegar aqui, ó, um conjunto assim, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Exemplo. Imagina que você pega um conjunto assim, x igual a 1, 2, intervalo fechado, 1, 2, união, o número 3. Todo e qualquer intervalo da forma 3 menos epsilon, vírgula, 3 mais epsilon que você pegar, 3 menos epsilon, vírgula, 3 mais epsilon, ele vai estar, a interseção dele com o conjunto X vai ser diferente de vazio. Por quê? Porque o intervalo 3 menos epsilon, 3 mais epsilon, sempre vai ter o 3 lá dentro, para todo epsilon maior que zero. Sempre vai ter o número 3 lá dentro. E o número 3 está no conjunto. Então, a interseção desse tipo de intervalo com x vai ser diferente de zero. Então, por esse teorema aqui, você acaba de confirmar que o 3 é um ponto aderente a esse conjunto. A esse conjunto aqui. Ele é um ponto aderente. Quer dizer, conclusão, 3 pertence ao fecho de x. Agora, será que vai acontecer com o 3 isso aqui, ó, que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver na definição de ponto de acumulação que Azinho pertencente a R é ponto de acumulação do conjunto X, quando toda vizinhança V de Azinho contém algum ponto de X diferente do próprio Azinho, não pode ser ele mesmo. Aí o que acontece aqui nesse meu exemplo? Por outro lado, se eu pegar 3 menos epsilon, 3 mais epsilon, e eu fizer a interseção não apenas com o x, que vai ter o 3 lá, mas eu fizer a interseção com x menos o 3, como ele escreveu aqui, ó, x menos o a, x menos o 3. Aí vai acontecer o seguinte, isso aqui pode ser igual ou diferente de vazio, não vai ser sempre diferente. Quando é que vai ser igual ao vazio? Vai ser igual ao vazio se o epsilon aqui que você está pegando for menor do que 1, correto? Veja, que é um caso possível, porque você tem que pegar para todo epsilon maior que 0. Né? Então, se você ficar nesse caso aqui, ó, 0 menor que epsilon, porque epsilon tem que ser maior que 0, menor que 1. Se epsilon estiver entre 0 e 1, isso aqui já ficou igual a vazio. Por que ficou igual a vazio? Vamos fazer um desenho aqui para ilustrar. Igual a vazio. No fundo, você imagina a reta real aqui. Você tem aqui do 1 até o 2. Aqui é o 2.
e você tem o ponto 3 aqui. O que é isso que a gente acabou de discutir aqui? A gente acabou de discutir o seguinte: se esse raio epsilon do intervalo 3 menos epsilon, 3 mais epsilon, for menor do que 1, por exemplo, meio, esse intervalo aqui vai estar aqui, ó. Ele vai estar, ele vai estar, aqui não, né? Que eu estava só testando porque a caneta sumiu. Ele vai estar, ó, digamos, por exemplo, epsilon igual a meio. Entendeu? Aqui seria o 3 menos epsilon, aqui seria o 3 mais epsilon. Aí o que você percebe? A interseção desse intervalo aqui, a interseção dele com o conjunto X vai dar sempre diferente de vazio, correto? Mas a interseção desse intervalo com o conjunto X menos o 3, removendo fora o 3, tirando fora o 3, aí a interseção ficou vazia, porque o resto do pessoal do conjunto que daria para fazer a interseção ficou para lá, e não chegou a fazer a interseção aqui. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É a seguinte, beleza, 3 pertence ao fecho, ele é ponto de aderência, 3 é aderente ao conjunto X. Porém, 3 não pertence a X'. O que é X'? X' é o conjunto dos pontos de acumulação. Então, a gente acabou de perceber uma coisa muito simples. 3 não é, apesar dele ser, nós estamos no mesmo conjunto X. O conjunto é o mesmo. Não mudei o conjunto e nem mudei o ponto. É o mesmo ponto 3 que eu estou analisando. Então, 3 é aderente ao conjunto X, ele está no fecho, ele é limite de uma sequência de pontos em X, toda a vizinhança dele tem pontos de X para todo o epsilon maior que 0. Mas, por outro lado, acontece isso aqui, se epsilon está entre 0 e 1. A interseção da vizinhança com X menos o próprio ponto dá vazio. Então, 3 não é ponto de acumulação, não pertence a X'. 3 não é ponto de acumulação. Ponto de acumulação de X. Então, esse primeiro exemplo, só para você se familiarizar um pouco mais com essa definição de ponto de acumulação, certo? Mas vamos continuar lendo ali o livro, vamos adiante. Provavelmente ele vai mostrar algum teorema, alguma coisa assim, tá? Então, olha só. Equivalentemente, quer dizer, isso que ele está explicando aqui, que ponto de acumulação é quando toda a vizinhança contém algum ponto de X diferente do próprio X. Ah, professor, nesse seu exemplo, 3 é ponto de aderência, mas não é ponto de acumulação. Teria algum ponto aqui nesse conjunto X que, além de ser ponto de aderência, como todos são, é ponto de acumulação também? Eu diria para você, todos os outros. Sem ser o 3, todos os pontos aqui do intervalo fechado 1, 2, toda a vizinhança deles vai ter ponto de X que não é ele. Qualquer ponto que você pegar. Tá? Então, qualquer outro ponto sem ser o 3 vai ser ponto de acumulação, além de ser ponto aderente também. Você veja o que o 3 tem de especial para ele não ter entrado como ponto de acumulação, ele ter ficado fora do X'. Você percebe que ele é um cara meio isolado, né? Você não percebe que ele está isolado aqui do restante do corpo principal do conjunto aqui? Se é que a gente pode falar num corpo principal, é que aqui está todo o intervalo fechado e tem aquele ponto desgarrado lá longe, né? Um ponto isolado, digamos assim. Então, quer dizer, você já começa a perceber o seguinte, os pontos de acumulação, eles não englobam os pontos isolados do conjunto, tá? Quer dizer, os pontos isolados vão ser aqueles pontos de aderência, pontos aderentes, que não são pontos de acumulação. Vai ser justamente os isolados. Você pode pensar de várias formas isso aí. Bom, equivalentemente a isso que ele acabou de dizer, e que eu exemplifiquei ali para vocês, a todo epsilon maior que 0, tem-se A menos epsilon, A mais epsilon, interseção X menos A diferente de vazio. Tá certo? Quer dizer, quando aqui ele está falando de um ponto que é de acumulação. Então, não como aquele 3 lá que não é. Aqui, no caso, seria um ponto que é de acumulação. Toda a vizinhança dele, A menos epsilon, A mais epsilon, para todo epsilon maior que 0. Quando você faz a interseção com o conjunto menos o próprio ponto, removendo o próprio ponto do conjunto, a interseção ainda assim dá diferente de vazio. É o caso, no meu exemplo, é o caso desses pontos aqui que estão no intervalo fechado 1, 2.
tá? Bom, indica-se com x' o conjunto dos pontos de acumulação de x. Portanto, o Azinho pertence ao x', Azinho é ponto de acumulação, se e somente se o Azinho está no fecho de x menos A. Interessante isso. Quer dizer, nem todo mundo que está no fecho de x vai ser ponto de acumulação. Como você viu no caso 3 aqui, ele está no fecho de x, mas não é ponto de acumulação. Agora, se o ponto estiver no fecho de x menos A, e olha só que interessante, se você tirar aqui no meu exemplo o 3, todos esses pontos aqui, quem que seria o fecho de x menos o 3? Seria o fecho do 1, 2, fechado, que é o próprio 1, 2 fechado. Então, por isso que eu estou te dizendo que todos esses outros pontos aqui vão ser de acumulação, porque eles vão estar no fecho de x menos o 3, tá certo? Então, quando que um ponto Azinho vai ser de acumulação? Quando ele tiver no fecho de x menos o ponto, tá certo? Bom, então, veja bem, né? Se Azinho pertencente a x não é ponto de acumulação de x, disse que A é um ponto isolado. Ah, tá, aquilo que eu falei. Não é acumulação, é ponto isolado. Tá? Bom, isso significa que existe epsilon maior que zero. O que significa dizer que é um ponto isolado? É aquilo que eu mostrei. Vai ter um epsilon, no caso eu peguei meio aqui, né? Mas, enfim, existe algum epsilon maior que zero, que a hora que você monta essa vizinhança aqui do ponto, acontece exatamente isso que ele vai falar aqui, ó. Existe epsilon maior que zero, tal que Azinho é o único ponto do conjunto no intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Você vê que nesse intervalo aqui, o único ponto do conjunto, x, que eu bolei de exemplo, o único ponto é o 3. Ok? Ok. Quando todos os pontos do conjunto x são isolados, pode acontecer, né? X chama-se um conjunto discreto, né? Se você prestar atenção, se você pegar um conjunto assim, ó, vamos dar um exemplo aqui, vamos exemplificar. Se você pegar um conjunto que é apenas o 1, o 2 e o 3, espera aí, né? X igual a 1, 2, 3. Ele é um conjunto discreto. Por quê? Porque você sempre consegue intervalos. Lucas Magno, você sempre consegue um intervalo aonde você sempre consegue um epsilon maior que zero. Vamos dizer, epsilon 0,1, por exemplo. Do 0,9 até 1,1, do 1,9 até o 2,1, do 2,9 até o 3,1. Nesses intervalinhos aqui, ó, por exemplo, epsilon igual a 0,1, que é maior que zero, então tá valendo. Aí, o que vai acontecer aqui? Todos esses intervalinhos aqui, Azinho, então, todos os intervalinhos, Azinho menos epsilon, Azinho mais epsilon, estão todos, a único, como ele diz aqui no livro, né? Olha lá, o único ponto de x que está nesse intervalo é o próprio Azinho. Então, quer dizer, se eu fizer a interseção desse intervalo com o xão, o único cara que está na interseção é o próprio Azinho. Então, isso significa que Azinho, ou seja, Azinho é ponto isolado de x. Só que você vai falar, pô, professor, mas isso aqui vai dar certo para todos os pontos. Todos os pontos vão ser isolados. X é discreto. Isso que significa dizer que todos os pontos de um conjunto são isolados. Ah, professor, então o conjunto dos naturais é um conjunto discreto? Correto. O conjunto dos inteiros é um conjunto discreto? É. O conjunto dos racionais é discreto? Acho que não. Não é, né? Porque já está provado aí no teorema do capítulo 2 que todo intervalo que você pegar, não degenerado, tem racionais e irracionais. Então, você pega um número racional, Azinho, cria um intervalo desse, bom,
Claro, a gente supõe que tem racionais diferentes de A, né? Mas é possível você provar que tem, né? Porque, evidentemente, você, só para explorar um pouco essa ideia, imagina que você pega um número, imagina que A pertence a quê? A é um número racional. E aí você monta o número da forma 1 mais 1 sobre N, para N suficientemente grande. A mais 1, desculpa, 1 não, A mais 1 sobre N. Esse número fica menor que epsilon para N suficientemente grande. Tá? Para N suficientemente grande. Tá? Fica menor que epsilon, não. Fica menor do que A mais epsilon, para poder caber dentro do intervalo. Né? Fica menor que A mais epsilon. Quer dizer, A mais 1 sobre N é menor do que A mais epsilon para N suficientemente grande. Isso significa que A mais 1 sobre N, que é, se A é racional, é óbvio que esse aqui vai ser racional também, vai pertencer ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. O que, que eu estou tentando... E ele é diferente de A, né? É um outro... Então, o que, que eu estou tentando mostrar para você? I, A mais 1 sobre N é diferente de A. Então, quer dizer, vai ter um ponto dos racionais, e é racional, e pertence aos racionais. Então, quer dizer, sempre tem um outro ponto racional sem ser o A dentro de um intervalo A menos epsilon, A mais epsilon. Então, isso mostra que os racionais não são discretos. Que não é discreto. Que não é discreto. Tá? Então, dá para perceber isso aqui. Mas esse 1, 2, 3, os naturais, os inteiros, esses são discretos. Todos os seus pontos são pontos isolados. Tá certo? Os irracionais também não vão ser discretos. Também não é, conjunto dos irracionais não é um conjunto discreto. Conjunto dos reais não é um conjunto discreto. Conjunto dos racionais não é discreto. Tá? Bom, beleza. Então aí você tem várias coisas que a gente está vendo ao longo desse curso de análise envolvendo esses conjuntos aqui, né? Esse aqui é finito. Naturais é infinito enumerável, porém é discreto. Né? Racionais também é infinito enumerável, quer dizer, naturais e racionais são infinitos, naturais e racionais são enumeráveis, mas naturais é discreto, racionais não é discreto. Outra coisa que a gente viu também na aula passada, os racionais são densos nos reais. Né? O fecho dos racionais é os reais. Então, ele é denso dentro dos reais. Mas os naturais, que são infinitos, enumeráveis, e está dentro dos reais também, os naturais não são densos dentro dos reais. Fecho dos naturais é o próprio natural. Então, ele é um conjunto fechado. Né? Esse aqui não é fechado, por outro lado, né? Porque π está no fecho dos racionais, mas π não está nos racionais. Então, tem vários conceitos relativos a esses conjuntos que a gente está explorando ao longo desse curso de análise. Tá? Bom, ok. Então, quando todos os pontos de um conjunto X são isolados, e eu expliquei o que é conjunto isolado, é quando você consegue um intervalinho em uma vizinhança do ponto onde o ponto é o único cara do conjunto que está lá na vizinhança, interseção conjunto dá só o cara, só o A, aí esse ponto é dito isolado. Tá? Quando todos os pontos são isolados, o conjunto é discreto. Tá, joia? Só uma coisa aqui que eu disse aqui, que depois eu fiquei meio confuso, eu não sei se eu falei corretamente, eu vou tentar corrigir agora, é sobre essa antes da gente entrar no teorema, né? Talvez corrigir aqui um negócio que eu falei, que eu acho que eu falei errado. Deixa eu só salvar aqui, que é o seguinte. Usa 4. Aqui é o seguinte, só voltando aqui um pouquinho para fechar esse parágrafo, um ponto é de acumulação, se e somente se o ponto pertence ao fecho de x menos a. Aí eu estava falando do ponto 3, né? Então, vamos voltar lá naquele exemplo. Eu tenho aqui eu tinha criado um exemplo assim, né? Eu tenho aqui o 1 até o 2, e depois eu tenho aqui o 3 isolado, né? Digamos, aqui está o 3. Então, esse aqui seria um conjunto X, que é igual intervalo fechado 1, 2, união com o número 3. Tá lá.
E aí a gente estava explorando essa ideia aqui, né? Aí eu falei pá, por isso que os outros pontos não vão ser pontos isolados. Então vamos analisar porque eu acho que eu fiz alguma confusão lá naquele primeiro momento que eu falei. Depois eu edito aquela parte lá do vídeo na hora de postar aqui para vocês, tá? O que eu queria falar aqui para vocês é o seguinte: A pertence a ponto de acumulação se e somente se é isso aqui, né? Note que eu tinha afirmado anteriormente que o 3 não pertence ao ponto de acumulação, e realmente não pertence. E eu tinha afirmado para vocês que todos os pontos ali do intervalo fechado 1, 2, pertence ao conjunto, ao x', né, que é o conjunto dos pontos de acumulação de x. Então, como é que a gente pode ver essas duas coisas aqui à luz dessa equivalência aqui? Né? Bom, aqui a equivalência pertence a x'. Então, vamos olhar primeiro para isso aqui. Qualquer número no intervalo fechado 1, 2 é ponto de acumulação. Então, qualquer ponto no intervalo fechado 1, 2, segundo essa equivalência, tem que estar no fecho de x menos ele. Tá certo? Então, o que acontece? O que seria o... E realmente vai estar, né? Porque se você, por exemplo, você pega se você pegar x menos 1, só para dar um exemplo, x menos 1 seria intervalo aberto em 1, fechado em 2. Né? Só que eu não vou... não, tá certo. X menos 1 é isso aqui. E se você pegar o fecho desse conjunto, vai ser igual ao fechado 1, 2. Fecho desse conjunto vai ser o fechado 1, 2. Intervalo fechado 1, 2. Certo? Então, você veja só. Azinho é ponto de acumulação, se e somente se ele pertence ao fecho do x menos o ponto. Ora, fecho de x menos o ponto está dando 1, 2. E o 1 pertence aqui. 1 pertence ao 1, 2. O que faz com que o 1, como 1, 2 é igual a isso aqui, o 1 pertence ao fecho desse cara. Né? Isso implica que 1 pertence ao fecho de x menos 1, que é isso aqui. Fecho de x menos 1. Portanto, 1 pertence ao x'. Porque pertencer ao fecho de x menos 1 é equivalente a pertencer ao x', a ser ponto de acumulação. Tá certo? Para o 2 vai ser a mesma coisa, vai ser fechado em 1, aberto em 2. Aí o fecho disso vai ser o fechado 1, 2, o 2 pertence ao fechado 1, 2, então 2 pertence ao x'. Tá certo? Opa, aqui não é pertence, aqui é contido, né? Aqui é contido. Então, um pequeno erro de notação aqui. Aqui é contido, quer dizer, todo azinho pertencente ao 2, todo azinho pertencente a 1, 2, isso que eu quis dizer, vou botar entre parênteses aqui o que eu quis dizer. Todo azinho pertencente a 1, 2 implica que azinho pertence a x', isso que eu quis dizer. Todo mundo no 1, 2 está no x'. Mas ali, como eu coloquei o conjunto todo, não podia colocar pertence, tem que colocar contido, né? Bom, então quer dizer, bom, beleza, professor, com 1, com 2, com um ponto aqui no meio, com qualquer ponto eu vou verificar isso aqui que você está escrevendo. Beleza. Mas como que eu posso testar essa equivalência aqui para quando não funciona? Vamos pegar o caso do 3. 3 não pertence a x'. Olha só que interessante, se eu fizer x menos 3, isso aqui vai dar o intervalo fechado 1, 2. Olha que interessante. Então, veja, se x menos 3 é o intervalo fechado 1, 2, quem que vai ser o fecho de x menos 3? O fecho de x menos 3 vai ser o fecho do intervalo fechado 1, 2, porque eles são iguais. Só que o fecho do intervalo fechado é o próprio intervalo fechado. Então, o fecho disso aqui vai ser o próprio 1, 2. Aí pergunto, o 3 pertence a isso aqui? Não, 3 não pertence ao intervalo fechado 1, 2. Ele está fora. Isso implica que 3 não pertence ao x', por causa dessa equivalência aqui. Tá? Então, essa equivalência aqui está perfeita. Um ponto vai ser um ponto de acumulação de x, se e somente se o ponto pertencer ao fecho do x menos a. Tá? Claro que precisaria, isso aqui é só uma exemplificação. Seria legal vocês tentarem fazer uma demonstração, ida e volta. Tá? Seria bem interessante, um exercício interessante para vocês fazerem. Porém, eu estou exemplificando aqui para vocês sentirem que o negócio funciona mesmo, tá certinho. Tá? E, de repente, esses exemplos até inspiram vocês a fazer, a
a demonstração, tá? Tem alguma ideia? Bom, teorema. Vamos ver esse teorema aqui. Dados x contido em R, um conjunto de números reais, e um Azinho pertencente a R, as seguintes afirmações são equivalentes. Cada afirmação dessa aqui é equivalente à outra. Afirmação 1. A é um ponto de acumulação de x. Isso é equivalente a dizer que A é limite de uma sequência de pontos xn pertencente a x menos A. Que é equivalente a você dizer que todo intervalo aberto com centro em A, intervalo aberto com centro em A é esse aqui. A menos epsilon, A mais epsilon. É exatamente isso aqui. Quer dizer, todo intervalo A menos epsilon, A menos epsilon mais epsilon aberto contém uma infinidade de pontos de x. Interessante, né? Bom, a demonstração desse teorema é o seguinte, para você demonstrar que três afirmações são equivalentes, deixa eu abrir aqui uma nova... para você demonstrar que três afirmações são equivalentes, uma possibilidade que você tem Teorema 6. Teorema 6. Uma possibilidade que você tem seria você fazer assim, né? Mostrar que o 1 é equivalente ao 2 e mostrar que o 2 é equivalente ao 3, né? Você pode fazer isso. Mas um outro, seria um caminho que você pode tomar. Mas você pode tomar um outro caminho que é assim, ó. Eu mostro que o 1 é equivalente ao 2, daí eu mostro, que equivalente não, eu mostro que 1 implica 2, daí eu mostro que 2 implica 3, daí eu mostro que 3 implica 1. E se eu fizer isso aqui, tipo, eu fechei um ciclo, né? 1 vai para o 2, que vai para o 3, que volta para o 1. Se eu mostrar isso aqui, eu mostrei, na verdade, isso aqui, que significa que as três são equivalentes. Porque de qualquer uma eu posso parar em qualquer outra, né? Do 3 eu vou para o 1, do 3 eu vou para o 2, do 2 eu vou para o 1, do 2 eu vou para o 3, é tudo equivalente. Eu estou explicando isso porque eu acho que é exatamente essa lógica que ele vai usar nessa demonstração, tá? Senão a gente vai ficar sem entender a lógica da demonstração, digamos assim, né? Eu acho que a lógica é essa aqui. Vamos dar uma olhada ali. Se ele mostrar que, ou seja, se ele mostrar que 1 implica 2, implica 3, que implica 1, ele mostrou que as três afirmações são equivalentes, né? Então, olha só, vamos ver aqui. Vamos voltar para o livro. Primeira coisa, aqui, ó, tanto que ele fecha dizendo que 3 implica 1, e ainda diz que é óbvio, tá? Então, olha só isso aqui. Supondo 1, vamos partir de 1. Então, ele está fazendo aqui 1 implica 2, né? Ele começou pelo 1 implica 2. Quer dizer, um ponto de acumulação de x, ele é limite de sequência de pontos de xn, de x menos a. Supondo que ele é ponto de acumulação, o que a gente pode afirmar? O que a gente viu da definição de ponto de acumulação? Toda vizinhança vai ter ponto do conjunto sem ser o próprio ponto A, tá? Então, acho que ele vai usar isso aqui. Supondo 1, para todo n pertencente a naturais, quer dizer, eu posso fazer uma vizinhança A menos 1 sobre n, A mais 1 sobre n, tá? Podemos achar um ponto xn pertencente a x, com xn diferente de A, nessa vizinhança. Por quê? Por definição, porque ele é ponto de acumulação, estou partindo de 1, né? Logo, como você foi pegando um ponto xn em cada vizinhança dessa aqui, e são infinitas vizinhanças dessa aqui, porque n não acaba nunca, se a gente pode botar 1, 2, 3, 4, a n pertencente aos naturais, você acaba pegando infinitos xn. Então, você vai pegar um xn para cada n pertencente aos naturais. Você montou uma sequência. E como esses intervalos aqui, eles estão esmagando, eles estão se fechando em torno do A, né? Porque tanto o A menos 1 sobre n como o A mais 1 sobre n vão tender para A. Então, o limite dessa sequência xn, por teorema do sanduíche, vai ser A. Tá? O que prova 2, ela é limite de uma sequência xn. Tá, eu provei que é limite de uma xn, mas como que eu sei que é x menos A? Porque ele falou aqui que o xn é diferente de A. E por que ele pode falar isso? Porque ele está partindo do princípio que é um ponto de acumulação. E na definição de ponto de acumulação já diz que na vizinhança vai ter um ponto diferente de A. Então tá perfeito. 1 implica 2. Olha o pessoal. Pedro Alfonso, você chegou bem na hora que eu estou demonstrando o teorema 6, ponto de acumulação. Presta atenção aí que você vai entender. Então, quando é um ponto de acumulação, evidentemente implica que o A é limite de uma sequência xn.
para xn pertencente a x menos a. Então, 1 implica 2. Agora, como que você faz? Vou nem escrever aqui, porque ficou bem fácil de entender. Como que você faz que o 2 implica 3? Se precisar escrever alguma coisa, me estender aqui, eu escrevo. Senão, a gente já vai só lendo. Como que eu faço que o 2, o fato de ser limite de uma sequência de pontos xn, Azinho é limite da xn que pertence a x menos a? Como que a partir disso eu provo que todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x? Por outro lado, supondo que isso aqui está acontecendo, que o Azinho é limite da xn, pertencente a x menos a, então, para qualquer n0 pertencente aos naturais, o conjunto dos xn's com n maior que n0 é infinito. Conjunto do xn com n maior que n0 é infinito, claro, porque é uma sequência, né? A sequência ela tem infinitos termos. Então, se você pegar um n0 qualquer e falar quantos xn tem para n maior que n0, tem infinitos, né? Quantos xn existe para n maior que 2? Ou para n maior que 10? Ou para n maior que 100? Existem infinitos xn. Até aí tudo bem, tá? Bom, claro, né? É só falar assim xn, você não sabe se é uma sequência, né? Mas como no xn pode ser para n pertencente a 1, 2, 3. Aí fica x1, x2, x3. Aí não ia valer isso aqui, né? Mas como no item 2 está dizendo que é uma sequência de pontos xn, então sequência é infinita. Então, para todo n0 pertencente aos naturais, o conjunto xn para n maior que n0 é infinito, concordo. Porque, do contrário, existiria um termo xn1 que se repetiria infinitas vezes. Ah, tá, não, então, tá, entendi, é um pouco mais sutil do que eu estava falando. É porque aqui é conjunto, né? O que se... entendi. Aí que tá. Se você poderia ter uma sequência que é constante, 1, 1, 1, 1, 1, aí esse conjunto aqui não seria infinito. Entendi. Malandro, percebi a sutileza só agora. O conjunto é infinito porque, do contrário, conjunto, hein? Conjunto, para ele ser infinito, você tem que ter infinitos termos diferentes um do outro dentro dele. É diferente de uma sequência infinita. O conjunto é infinito porque, se ele fosse finito, quer dizer, ou seja, mesmo com uma sequência que é infinita sempre, poderia ser finito esse aqui. Aquelas sequências tipo 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, que a gente cansa de dar como exemplo, como contra-exemplo, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, vai assim para sempre. A hora que você monta o conjunto, ele vai ter só 1 e menos 1. Vai ser um conjunto só com 2 elementos. E, portanto, não vai ser infinito. Então, tem uma ideia interessante aqui. A sequência, o conjunto o de xn para n maior que n0 é infinito, não apenas porque aqui é uma sequência, como eu estava falando. Ele é infinito porque, do contrário, se ele fosse finito, existiria um termo xn1 que se repetiria infinitas vezes. E isso for, como é o caso do 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, que eu acabei de falar, ou do 1, 1, 1, 1. E essas sequências gerariam um conjunto finito. Mas aí você vê que vai ter um termo que vai se repetir infinitas vezes, o 1, menos 1 e tal. É infinito porque, do contrário, existiria um termo xn1 que se repetiria infinitas vezes, e isso forneceria uma sequência constante com limite xn1 diferente de A. Quer dizer, o certo seria dizer, claro, não está errado dizer que é uma sequência, mas para falar mais precisamente, seria uma subsequência, você conseguiria uma subsequência, que é também uma sequência, claro, que teria um limite diferente de A. Por quê? Porque todos os termos da sequência estão no x menos A. Então, se você pega uma subsequência com termos constantes, o limite dela não pode ser A, porque senão ela está valendo A, o xn1 seria A, e não pode ser porque o xn1 está no x menos o A. Então, olha só que interessante, se esse conjunto fosse finito, existiria um termo diferente de A, porque a sequência é toda diferente de A, ela está no x menos A, que ficaria se repetindo infinitas vezes. Isso aí faria com que houvesse uma subsequência com um limite diferente de A. E aí, portanto, isso aqui já não estaria mais convergindo para A, não seria, porque lembra que a gente estudou que quando uma sequência converge para A, todas as subsequências dela têm que convergir para A também. Se esse conjunto fosse finito, teria uma subsequência convergindo para um limite diferente de A. Então, a sequência já não convergeria mais para A. Muito bem pensado isso aqui. Então, conclusão. Dado o 2,
esse conjunto xn para n maior que n0 é um conjunto infinito. Pela definição de limite, vê-se, portanto, que 2 implica 3. Ah, bom, como ele é um conjunto infinito, o que você queria provar? Você queria provar que todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x. Veja que todos esses xn's aqui, desse conjunto, pertencem a x. Eles não são iguais a A, mas eles pertencem a x. Tá? E detalhe, eles vão se aproximando cada vez mais de A, porque o limite da sequência xn é A. Então, evidentemente, toda vez que você pegar um intervalo aberto de centro em A, vai chegar um momento que esses xn's vão entrar para dentro desse intervalo aberto, porque eles estão se aproximando de A. Como o conjunto é infinito, isso significa que você vai ter uma infinidade de pontos de x dentro desse intervalo aberto, tá? Tem que pensar um pouco, mas dá para você perceber que está certinho, sim. Pela definição de limite, quer dizer, a definição de limite é aquela, né? Para toda vizinhança vai ter pontos lá ele até falou lá mais anteriormente aqui nesse capítulo, ele reescreveu a definição de limite em termos de vizinhança. Dá uma lida lá que vai ficar bem mais fácil de entender. Então o 2 implica em 3. Se é ponto de acumulação, tem a sequência, e se tem a sequência, todo intervalo aberto de centro em A tem uma infinidade de pontos de x. Por que ele diz que a implicação de 3 em 1 é óbvia? Todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x. Bom, A é ponto de acumulação. Ela é óbvia pelo seguinte, se todo intervalo aberto de centro em A é uma vizinhança de A, tá? Contém uma infinidade de pontos de x. Então, ele diz que para ser ponto de acumulação, toda vizinhança, aqui, ó, equivalentemente, vamos pegar isso aqui que é mais fácil de ver. Todo intervalo aberto de centro em A, interseção x menos A é diferente de vazio. Quer dizer, tem que ter ponto de x em todo intervalo aberto de centro em A, para ele ser um ponto de acumulação. Todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade, então não é que contém... você poderia dizer, não, mas e se for o Azinho que está dentro do intervalo aberto? Como é que, se for só o Azinho, teria um ponto só, não uma infinidade, tá? Todo intervalo aberto de centro Azinho contém uma infinidade de pontos de x. Então, mesmo tirando o Azinho de x, ainda sobram infinitos pontos de x aqui nesse intervalo aberto. Então, interseção do intervalo aberto com x menos A, com certeza vai dar diferente de vazio. Vai dar, na verdade, infinitos pontos. Então, ele é ponto de acumulação. 3 para 1 é óbvio. Tá? Dei uma discutida aqui na demonstração com vocês, depois vocês pensem mais nisso se vocês quiserem. Tem gente me mandando mensagem aqui, o pessoal está reclamando. Vamos ver aqui. Natália de Oliveira, presente. Ô, Natália, eu coloquei presença para você. Você está dizendo que eu te deixei com falta? Aliás, tem que colocar para o Lucas Magno, né? Ele chegou depois. Tem que lembrar do Lucas Magno. Acho que ela quis dizer isso aí para eu lembrar do Lucas Magno. Deixa eu ver aqui. Lucas Magno. Aqui. Vamos colocar presença para ele. E a Natália de Oliveira? Tá com presença, Natália. Aqui, ó. Não, cadê? Natália de Oliveira, presença. Beleza. Sair. Tudo bem, Natália? Você que mandou esse presente aqui? Eu coloquei presença já lá para você, você viu, né? Bom, aqui. Pessoal, tudo bem com vocês aqui? Eu não sei nem se tem alguém me escutando aqui. Tudo bem com vocês aqui, ó? Já vimos a definição de ponto de acumulação, vimos o teorema, discutimos aqui essas equivalências todas. Então, dizer que é ponto de acumulação é dizer que A é limite de uma sequência de pontos xn em x menos A, que é a mesma coisa que dizer que todo intervalo aberto de centro em A contém uma infinidade de pontos de x. Tá? Everton, sim, muito boa explicação, tá legal. Bom, não sei se esse pessoal... Acho que o pessoal deixa para ver depois a gravação, né? É interessante essas aulas. Olha só, vamos ver esses exemplos aqui. Exemplo 6. Se x é finito, então x' é vazio. Olha que interessante. Todo conjunto finito, o conjunto, ele não tem ponto de acumulação. O conjunto dos pontos de acumulação é vazio. O conjunto finito não tem ponto de acumulação. Certo? Aí fica para vocês. Isso aqui vai ficar como exercício para vocês demonstrar isso aqui. Um conjunto, mas veja, é só você usar o teorema aqui, né? Se eu fosse demonstrar isso aqui, eu tentaria partir dessa... Pô, se um conjunto é finito, como que todo intervalo aberto com centro num ponto dele
vai ter infinitos pontos do conjunto, se o conjunto é finito. Pronto, já fiz por aluno. Z é infinito. Por outro lado, Z é infinito, conjunto dos inteiros. Mas todos os pontos de Z são isolados. Isso eu tinha explicado para vocês. Pontos isolados. Né? E o ponto isolado, eu tinha explicado para você que não é ponto de acumulação. O acumulação são os aderentes menos os isolados. Né? Os pontos de acumulação de racionais são os reais. Olha que interessante. Fecho igual a ponto de acumulação. Aqui, né? Porque o fecho dos racionais também é os reais. Interessante isso aqui. Se x é igual intervalo aberto, AB, então os pontos de acumulação de x é o intervalo fechado. Aqui também deu ponto de acumulação igual a fecho. Né? Se x é igual a sequência dos 1 sobre n, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre n, então o único ponto de acumulação que tem no x é o zero. É de fato, né? O zero, ele é limite de uma sequência de pontos de x, né? Lembra que ele falou? De x menos zero. Porque nunca tem o zero aqui nessa sequência. Ele falou, né, aqui no teorema, dizer que A é um ponto de acumulação de x é equivalente a dizer que A é limite de uma sequência de pontos, xn, que está no conjunto, mas que não é o A. Né? Então, dizer que o zero é ponto de acumulação desse conjunto aqui, equivale a dizer que o zero é limite de uma sequência de pontos desse conjunto menos o zero. Só que tudo bem, o zero já não está nesse conjunto. Então, x menos zero é o próprio x. E o limite dessa sequência aqui vai ser zero. Então, então isso aqui já mostrou para a gente uma coisa que acontece aqui no x', né, que é o conjunto dos pontos de acumulação, que também acontece no fecho, que pode ter pontos no fecho que não estão no conjunto. Mesma coisa na acumulação. Pode ter ponto de acumulação de um conjunto que não está no próprio conjunto. Por exemplo, o zero não está nesse conjunto aqui, no entanto, ele é ponto de acumulação. Isto é, zero, e ainda por cima é o único, né? Zero é o único ponto de acumulação de x. Note que todos os pontos deste conjunto x são isolados, x é discreto. Interessante, né? X é discreto. Para todo ponto que você pegar aqui da forma 1 sobre n nesse conjunto, você consegue montar um intervalinho, 1 sobre n menos epsilon, 1 sobre n mais epsilon, que fica só 1 sobre n lá dentro. Tá? Por exemplo, 0,5. Você monta o intervalo 0,4 até 0,6. Dá certo aqui. Né? Então, mas claro, aí você tem que fazer a conta. Para cada 1 sobre n, você pega um epsilon diferente. Né? Veja, o próximo é 1/3, que é 0,33. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que 0,4, 0,6 já dá certo para o caso do meio. Então, o meio é um ponto isolado, mas 1 também é ponto isolado. Tá? Obviamente. E todo 1 sobre n vai ser isolado. Então, esse aqui é um conjunto infinito e discreto. Tá? Mas, assim como, por exemplo, os inteiros. Também é um conjunto infinito e discreto, porque todos os pontos são isolados. Só que aí, o que acontece? Quem é o ponto? Quem são os pontos de acumulação dos inteiros? Não tem. Né? Agora, o que acontece com esse exemplo aqui é interessantíssimo. Ele é um conjunto infinito, que nem os inteiros. Todos os pontos são isolados, que nem os inteiros. Então, ele é um conjunto discreto. Porém, ele tem um ponto de acumulação, e o ponto de acumulação não pertence a ele. O ponto de acumulação é o zero. Olha só que exemplo interessante aqui. Tá? Bom, aí ele fecha essa sessão com digamos assim, uma reformatação, né? Digamos assim, formatou diferente o teorema de Bolzano-Weierstrass. Né? Vamos lembrar do teorema de Bolzano-Weierstrass. Lá no capítulo 3, ele dizia assim, toda sequência limitada admite subsequência convergente. Esse é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá? Mas aqui ele está dizendo o seguinte, esse teorema pode ser repensado da seguinte forma. Todo conjunto infinito e limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Tudo que aqui é justamente o caso desse aqui, né?
Esse aqui é um conjunto infinito e limitado de números reais. Admite pelo menos, no mínimo, um ponto de acumulação. No caso, você já vê que esse conjunto aqui admitiu o zero. O zero é ponto de acumulação. Tá? Então, olha só. Demonstração desse teorema aqui. Todo conjunto infinito limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Você veja só, quando ele fala a expressão conjunto infinito limitado, você já pensa já quase que automaticamente numa sequência limitada de números reais, né? Que acaba sendo um conjunto infinito limitado. Quer dizer, claro que aí tem aquele caso, uma sequência, um vai ser um conjunto finito, né? Então tem esse problema também, mas você quase que consegue visualizar intuitivamente que ele tem a ver com o teorema de Bolzano-Weierstrass que a gente viu antes, né? Admite pelo menos um ponto de acumulação, quer dizer, o ponto de acumulação seria o limite da subsequência convergente, lá no outro caso. Bom, então vamos lá, todo conjunto infinito limitado de números reais admite pelo menos um ponto de acumulação. Seja X contido em R um conjunto infinito ilimitado. Se ele é infinito, ele tem pelo menos um subconjunto enumerável, né? Que é aquele infinito mais básico. Porque, veja, só dele falar que x é infinito e limitado não significa que ele é enumerável, o x. Né? Ele poderia ser, por exemplo, o intervalo fechado 0,1 ou intervalo aberto 0,1. Esses dois intervalos fechados 0,1 aberto 0,1 são infinitos e limitados. E, no entanto, não são enumeráveis. Mas, com certeza, possuem um subconjunto enumerável. Né? Então, sendo infinito, ou ele já é enumerável, ou ele tem um subconjunto enumerável. x1, x2, xn. Beleza. Fixando esta enumeração, temos uma sequência, formou uma sequência. Quer dizer, todo conjunto infinito, dá para você pegar uma sequência de pontos nele. Tá? Fixando esta enumeração, temos uma sequência xn de termos, 2 a 2 distintos, 2 a 2 distintos, porque aqui é um conjunto infinito enumerável, então esses termos aqui são todos diferentes um do outro. Então você tem uma sequência de termos 2 a 2 distintos, todos pertencentes a x. A sequência está inteira dentro desse x que é infinito. Bom, como x é limitado e a sequência está inteira dentro do x, então ela é uma sequência limitada também. A qual, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que estava lá, que a gente estudou antes, toda sequência limitada possui uma subsequência convergente. Né? Desprezando os termos que estão fora da... Então, a partir do conjunto infinito, montou a sequência, ela é limitada, então ela tem subsequência convergente, xnk, vamos chamar assim, despreza os termos das sequências que não são termos da xnk, fica só com a xnk. Agora, ela é a sua sequência, a sua subsequência convergente. Desprezando os termos que estão fora dessa subsequência convergente e mudando a notação, aí você passa a chamar ela de xn. Né? Ela é a sua nova xn. Podemos admitir que xn converge, claro, porque a subsequência, que é a nossa xn agora, ela é convergente. Seja azinho o limite dessa xn. Como os termos de xn são todos distintos, no máximo, um deles pode ser igual a A. Descartando o caso exista, temos uma sequência de pontos xn pertencente a x menos A, porque você jogou fora o A, caso tenha um termo de xn que é igual a A. Por exemplo, aqui, nesse nosso exemplo aqui, poderia ter um termo... Claro que aí você vai falar, bom, aqui não vai poder ter um termo que é igual a zero, porque não tem zero aqui. Mas e se você fizer união zero? Aí o zero passou a estar dentro do conjunto. Né? Aí poderia ter alguns termos iguais a zero na sequência dos 1 sobre n, que ela continuaria convergindo para zero. Tá? Pode ou não ter um termo igual, mas vai ser só um, porque os termos são todos distintos. Né? Os termos da sequência que ele montou são todos distintos, então da subsequência também são todos distintos. Então, descartando, como os termos xn são todos distintos, no máximo um deles pode ser igual a A. Descartando o caso exista, teremos A como limite de uma sequência de pontos xn pertencente a x menos A, porque você jogou fora o A, caso ele exista. Pela definição que a gente viu antes, né? O que a gente viu aqui? Quando o azinho, definição não, teorema, quando o azinho é limite de uma sequência de pontos xn pertencente a x menos A, isso equivale a dizer que azinho é um ponto de acumulação de x. Então, acabou. Ele acabou de provar que existe um azinho, que é o limite da subsequência daquela sequência limitada que ele pegou do conjunto infinito,
existe um Azinho que é limite desse Xn pertencente a X menos A. Então, esse Azinho é um ponto de acumulação de X. Então, ele acabou provando o seguinte, ó, sempre que eu tiver um conjunto infinito limitado de números reais, ele vai ter pelo menos um ponto de acumulação. Veja que esse ponto de acumulação não necessariamente pertence a X. Em nenhum momento ele escreveu aqui na demonstração, Azinho pertence a X. Né? Ele colocou Azinho pode pertencer a X. Não estou dizendo que é proibido ele pertencer a X. Pode ou não pertencer a X. O que ele colocou é Azinho pertence a X'. Tá? Com certeza tem um ponto de acumulação, dentro ou fora do conjunto. No caso desse exemplo aqui, que eu achei ótimo, justamente porque o ponto de acumulação está fora. Mas tem um ponto de acumulação. Bom, tudo bem. Daí na aula que vem, a gente, quando fizer que eu sempre faço uma repassagem, né, da matéria anterior, quando eu começo a aula, aí a gente repassa isso aqui, mas já demos uma primeira passada para o aluno ir ficando esperto, né? Conjuntos compactos é a última sessão para a prova, né? Depois tem aquela discussão na sessão 5 do conjunto de Cantor, mas aquilo lá a gente faz uma discussão não para ser cobrado em prova, só para ser interessante. Para a matéria, para conceito novo, acaba aqui, na sessão 4, conjuntos compactos, né? O que é um conjunto compacto? Um conjunto X contido em R chama-se compacto quando é limitado e fechado. Então, você já sabe já o que é limitado. É um conjunto que tem um supremo e um ínfimo. Né? Tem um valor que todo mundo do conjunto está para cima dele, maior ou igual, e tem um valor que todo mundo do conjunto é menor ou igual que ele. Esse é um conjunto limitado. Ele está entre um A e um B. E fechado é limite de uma sequência. O fechado seria assim, ele é igual ao seu fecho. Quer dizer, todos os seus pontos... Todos os pontos que são limite de sequência desse conjunto estão no próprio conjunto. Ele é igual ao seu fecho. Tá? Então, quando um conjunto é limitado e fechado, então a gente dá o nome de compacto para ele. Todo conjunto finito é compacto. Olha que interessante. Todo conjunto finito é limitado, com certeza. Todo conjunto finito é fechado, com certeza também. Né? Porque se ele é finito, não dá para formar sequências. Não, deixa para lá, não vou falar nada. Vocês pensem nisso aí depois, tá? Todo conjunto finito é fechado. Bom, um intervalo do tipo... eu pensei uma coisa aqui que agora você pode também, para você ver que todo conjunto finito é fechado, lembra aquele teorema do complementar, né? Um conjunto é fechado se e somente se o complementar é aberto. Pensa no seguinte, um conjunto finito, como é que seria o complementar dele? O complementar de qualquer conjunto finito não é uma união de intervalos abertos? E a união de aberto não é sempre aberto? Então, quando um conjunto é finito, o complementar dele é a união de abertos, que é aberto. É uma coisa a se pensar, né? Então, como o complementar for aberto, o conjunto finito é fechado. Tá? E limitado é óbvio, né? Se ele é finito, ele não tem como crescer para sempre, nem como decrescer para sempre. Então, todo conjunto finito é compacto. Bom, um intervalo do tipo intervalo fechado AB é um conjunto compacto, porque, obviamente, ele é fechado, ele é igual ao seu fecho, e ele é limitado também. Então, esse aqui, lembra que eu falava para vocês que o modelo básico de vizinhança é A menos epsilon, A mais epsilon? O intervalo fechado é o modelo básico de compacto. O modelo básico de compacto é o intervalinho fechado, ele é fechado e limitado. Tá? Por outro lado, o intervalo aberto, ele não vai ser compacto, porque, apesar dele ser limitado, ele não é fechado. Ele é diferente do seu fecho. Então, não é compacto. Z também não é compacto, pois é ilimitado. Ele é fechado. Note que o complementar de Z vai ser também uma união de intervalos abertos. E união de aberto é aberto. Então, Z é fechado. Mas ele não é compacto. Porque ele é ilimitado, porque ele não é limitado. Embora seja fechado. Seu complementar é a reunião dos intervalos abertos. Olha lá o que eu falei. Logo é um conjunto aberto. Bom, teorema. Um conjunto X contido em R é compacto se e somente se toda sequência de pontos em X
possui uma subsequência que converge para um ponto de x. Presta atenção no enunciado. Eu vou deixar a demonstração para vocês estudarem. A gente repassa na aula que vem, que agora nós já estamos meio cansados de ver uma demonstração dessa, tá? Eu vou deixar a demonstração para vocês estudarem para a aula, inclusive a aula que vem que a gente vai fazer amanhã, né? O pessoal falou que queria uma aula de... Amanhã não é feriado. O pessoal falou que queria uma aula de reposição na sexta-feira, amanhã. Vocês estão me escutando, turma? Será que o pessoal está aí? Vocês estão tão quietinhos hoje, hein? Acho que vocês já era faz tempo essa turma aí. Estou até tomando uma Vita C aqui. Olha aí, Eliette, que felicidade. Murilo, Neial, que emoção, tá todo mundo aí. Sim, estamos, Vitória Luges. Prestando atenção, vocês estão prestando atenção? Vocês estão vendo que interessante esse conceito de ponto de acumulação? Agora conjunto compacto, fechado e limitado, né? Maximiliano, sim. Deixa eu tomar uma Vita C aqui. Vocês estão tomando vitamina C, turma? Tem que tomar vitamina C. Para proteger vocês da gripe aí, né? Da coronavírus. Tomara que me ajude aí a não pegar um coronavírus. Bom, olha só. Então, presta atenção aqui. Beleza. Um conjunto X é compacto, C e somente C. Toda sequência de pontos que você pegar em X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Bom, isso aqui a gente vê a demonstração na aula que vem, tá? E vocês deem uma lida aí para amanhã. Tá? Observação, X contido em R é compacto. Se X contido em R é compacto, então pelo exemplo 3, puta, agora eu não me lembro de cabeça o exemplo 3, tenho que voltar lá. O que era o exemplo 3? Agora eu fiquei perdido. O que é o exemplo 3 aqui? Aqui, ó. Exemplo 3 dizia que se um conjunto X está contido em R é limitado, não vazio, existe ele tem um ínfimo, que ele chamou de Azinho, e tem um supremo, que ele chamou de Bzinho. E tanto Azinho quanto Bzinho são aderentes a X, claro, porque ele montou essas sequências A mais 1 sobre N, por caso do A, e B menos 1 sobre N, por caso do B, tá? Então, A e B são aderentes a todo conjunto. O supremo e o ínfimo de conjuntos limitados são aderentes a esse conjunto limitado. Em particular, A e B são aderentes ao intervalo aberto AB. Tá, tudo bem. Então, vamos voltar lá para ver o que ele vai falar. Conjuntos compactos. Então, ele vai falar o seguinte. Aqui tem a demonstração. Aqui, ó, observação. Se X contido em R é compacto, então, pelo exemplo 3, que acabei de lembrar com vocês, o ínfimo desse conjunto compacto e o supremo pertencem a ele. Bom, deve ter a ver com esse teorema. Porque o teorema está dizendo que é compacto C e somente C, toda sequência de pontos em X possui uma subsequência que converge para um ponto de X. Tá certo? Então, o que vai acontecer? C e somente C, né? Então, evidentemente, se é supremo e ínfimo, você tem sequência convergindo para eles, né? Que é aquela A mais 1 sobre N, B menos 1 sobre N. Então, isso implica que o ponto está no conjunto, né? Assim, todo conjunto compacto contém um elemento mínimo e um elemento máximo, claro, porque o supremo e o ínfimo pertencem a ele. Ou seja, X compacto implica que existe X0, X1 pertencente a X, tais que X está entre X0 e X1 para todo X pertencente a X1. Tá, tudo bem, só uma observação. O teorema a seguir generaliza o princípio dos intervalos encaixados, né? Dada uma sequência decrescente, X1 que contém X2, que contém Xn, uma sequência decrescente de conjuntos compactos, não vazios. Existe pelo menos um número real que pertence a todo Xn. A gente tinha visto naquele teorema 2 do capítulo 4, que quando você tem uma sequência decrescente de intervalos fechados, né? Claro, o intervalo fechado é um compacto, quer dizer, aquele teorema do 4 do capítulo 2, ele é um caso particular desse aqui. Ele é o caso onde esses conjuntos compactos não vazios são intervalos fechados.
Aí, nesse caso, ele provou lá que vai ter um número C que pertence a todos eles, tá? Só que aqui já não precisa mais ser um intervalo fechado, basta que seja um conjunto compacto não vazio. Então, se eu tiver uma sequência decrescente de conjuntos compactos não vazios, então vai existir pelo menos um número real, que nem lá no capítulo 2, que pertence a todos os xn, tá certo? Beleza, eu não estou, a essa altura já são 11h06, eu não vou ficar discutindo as demonstrações, eu vou deixar para repassar as demonstrações na nossa aula de amanhã, estou só dando uma lida geral aqui até o final, né? Encerraremos nosso estudo de conjuntos compactos da reta com a demonstração do teorema de Borel-Lebesgue. Né? Então aí, bom, para esse teorema de Borel-Lebesgue, deixa eu ver se ele é o último, se tem mais alguma coisa. Não, tem um exemplo, né? E aí acabou, aí vem conjunto de canto. Então, o teorema de Borel-Lebesgue, exemplo, e acabou. Mas antes de entrar no teorema de Borel-Lebesgue, ele introduz o conceito de cobertura. Então, porque o teorema de Borel-Lebesgue vai ser em termos de cobertura, né? Chama-se cobertura de um conjunto X a uma família C de conjuntos C lambda, tá certo? Veja, quando ele diz C lambda, lambda pertencente a L, pode ser um tanto finito, essa família C pode ter um tanto finito de conjunto C lambda, pode ter um tanto infinito enumerável, tipo C1, C2, C3, C4, C5 reticências, ou pode ter até um tanto não enumerável, tipo lambda pertencente a R de reais. Então, uma família, num sentido bem genérico, né? Pode ser finito, pode ser infinito enumerável, pode ser infinito não enumerável. Chama-se cobertura de um conjunto X a uma família C de conjuntos C lambda, cuja reunião contém todo o X. Isso que é uma cobertura, cobre o X. A hora que você pega toda a família, todos os C lambda, o X está contido lá dentro. A condição X contido na união dos lambda pertencente a L C lambda significa que para cada x que você pegar em x, deve existir pelo menos um lambda tal que x pertence a C lambda. Quer dizer, todo mundo do x, todo x pertencente a x, está dentro de algum C lambda. Está dentro de algum conjunto da família. Então, está dentro da família. Porque a família é a união dos C lambdas. Então, se tiver dentro de um C lambda, está dentro da união. Todo mundo. Se tiver um cara de X que não está dentro de nenhum C lambda, aí a sua família já não está cobrindo o conjunto X. Então, ela não é mais uma cobertura. Tá? Bom, beleza. Chama-se cobertura de um conjunto X a uma família C de conjuntos C lambda, cuja reunião contém X. A condição X contido na união dos C lambdas significa que para cada X pertencente a X deve existir pelo menos um lambda pertencente a L, tal que X pertence a C lambda. Quando todos os conjuntos C lambdas são abertos, às vezes a família é composta só de conjuntos abertos. Aí disse que C é uma cobertura aberta. Quando L é um conjunto finito, eu falei logo no começo que era uma possibilidade, né? Quando L é um conjunto finito, lambda 1 até lambda n, acabou o L, então você tem um conjunto, uma quantidade finita de conjuntos C lambda. Quando L é um conjunto finito, disse que a cobertura é finita. Quer dizer, o X vai estar contido na união de uma quantidade finita de conjuntos. Então, você tem uma cobertura infinita. Se L' está contido em L, e aqui não precisa mais ser finito, para qualquer L que você quiser, finito, que nem esse, naturais, reais. Se você pega um subconjunto L' contido em L, tal que ainda se tem esse subconjunto cobrindo o X. Todos os C lambda para lambda pertencente a L contém X. Mas quando você restringe a L', todos os C lambdas todos os C lambda' para lambda' pertencente a L' ainda cobre o X, X está contido neles, aí você chama essa família C', que tem só o C lambda', de subcobertura de C. Tá? Então, quer dizer, vamos dar um exemplo básico aqui, só para não ficar sem nada, só falando ali, né? Um exemplo básico aqui seria o seguinte: imagina que você tem aqui, vamos pegar aqui no caso, pegar um conjunto bem simples, né? Pega o conjunto X igual a 1, 2,
3. Vou pegar um conjunto bem simples. Fazer o papel de X. Agora, vamos pegar uma cobertura. Vamos imaginar uma cobertura da seguinte forma aqui. Imagina que você tem aqui os seguintes intervalos. Você tem o C lambda, ele é igual a um intervalo aberto, menos lambda até lambda. E vamos pegar L igual a naturais. Lambda pertence a L. Lembra disso, está escrito aqui, né? Lambda pertencente a L. E eu peguei o L naturais. Então, no fundo, o que é esse C lambda aqui? Ele é assim, ó. C1 igual a menos 1, 1. É um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo apenas. Estou dizendo que é sempre assim. É um exemplo. C1 igual a menos 1, 1. C2 igual a menos 2, 2. C3 igual a menos 3, 3. E assim por diante. Tá lá. Vai embora. E não acaba nunca, porque lambda pertence a L e L é naturais. Tá? Então, lambda vai ser 1, 2, 3, foi embora. Bom, pergunta para vocês. Só que aqui o meu exemplo foi um exemplo muito infeliz, né? Porque aqui não está pegando os números inteiros, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, está pegando sim. Está pegando sim. Está pegando sim. Foi um exemplo bom esse aqui. Então, quer dizer, vamos fazer um desenho para a gente visualizar, que é melhor. O nosso conjunto está aqui assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Digamos, aqui está o 1, aqui está o 2, e aqui está o 3. E como que estão esses conjuntos C lambdas aí da cobertura? O menos 1, 1, ele está aqui assim, né? Digamos, aqui seria o 0, aqui seria o menos 1, né? Então, o menos 1, 1, ele está aqui assim, desde o menos 1 até o 1. Né? Aí o menos 2, 2, nem dá para ver o lado de lá. Ele está até aqui. Pô, deixa eu fazer um desenho melhor aqui. Fiz um desenho muito espaçado, né? Deixa eu fazer um desenho um pouco mais camarada aqui. Desculpa, turma. Foi mal. Não vou embora. Olha aqui. Vou tentar fazer um desenho melhor, pô. Digamos que aqui está o 1, aqui está o 2, aqui está o 3. Tá? 1, 2, 3. Acho que assim fica melhor. Quem que é o menos 1, 1? O menos 1, 1 está aqui. Aqui seria o 0. Aqui seria o menos 1. Então, menos 1 até 1. Esse aqui seria o C1, o primeiro intervalo aqui da família. O segundo já vai do menos 2, que estaria aqui, até 2. Olha que interessante. O terceiro estaria aqui do menos 3 até 3. Tá? É um exemplo de cobertura. O outro seria menos 4 até 4. Então, veja, já percebeu o padrão aqui. Esse aqui seria o C1, esse aqui já é o C2, aí esse aqui é quem? É o C3, e assim vai, C4, vai indo. Eu posso afirmar que esse conjunto X está contido na união para todo lambda pertencente a L, que no caso é naturais, C lambda? Sim, correto. Se eu unir todos esses intervalos, vai dar a reta real inteira. Isso aqui é igual a R. E o X está contido aqui? Está contido aqui. Tá certo? Agora, será que existe alguma subcobertura? Eu posso pegar um subconjunto disso aqui que vai continuar cobrindo esse 1, 2, 3? Vai. Por exemplo, se eu pegar só os pares. Se eu pegar só menos 2, 2, união menos 4, 4, união menos 6, 6, continua cobrindo isso aqui. Vai pegar 1, 2, 3. Tá? Não esqueça que nosso conjunto está aqui. Aqui, 1, 2, 3, não vai esquecer deles. Eles estão aqui no nosso exemplo. 1, 2, 3. Tá lá. Tá? Bom, mas tudo bem, professor, eu entendi esse exemplo, mas não tem algum outro exemplo de cobertura aí, sem ser esse aí que o senhor passou? Tem. Para o mesmo conjunto, inclusive, para o mesmo conjunto. Dá para a gente pensar em outra cobertura. Essa aí vocês já viram que funciona e que ela tem subcobertura. Aí teve um momento ali que ele falou, acho que de subcobertura finita, né? Não, ele falou de cobertura finita. Será que tem alguma subcobertura finita?
Tem. Se eu pegar, por exemplo, só o menos 4 até 4, que é um conjunto só, já cobriu. Tá certo? Tudo bem. Mas eu estou vendo que essa cobertura aqui está um dentro do outro. As coberturas têm que estar um ser lambda dentro do outro? Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Vamos montar aqui uma outra. Vamos montar uma outra aqui. Um outro exemplo. Imagina agora esse primeiro exemplo aqui, beleza. Um outro exemplo aqui, ó. Mantendo o mesmo conjunto 1, 2, 3, né? Mantendo o mesmo conjunto 1, 2, 3. Vamos imaginar aqui o seguinte. Imagine que você tenha o C lambda seja da forma intervalo fechado. Vou pegar fechado agora, porque esse aqui eu peguei aberto, só para mostrar para vocês que pode ser de vários jeitos diferentes, né? Intervalo fechado N, não, perdão, lambda menos meio, vírgula, lambda mais meio. Olha que interessante isso aqui. Com lambda pertencente a L, que é igual a naturais. Igual a naturais, certo? Então, veja bem, o que são esses intervalos fechados? Eles vão ser assim, ó. C1 vai ser igual 1 menos meio, 1 mais meio. Então, vai ficar de meio até 3 meios. Quem que vai ser o C2? O C2 vai ficar 2 menos meio até 2 mais meio. Então, seria, o que é 2 menos meio? É 3 sobre 2 até 2 mais meio, que é 5 sobre 2. Aí, vocês estão percebendo, né? C3 vai ser quem? O C3 vai ser do 5 sobre 2 até 7 sobre 2, e assim vai. E assim vai, reticências. Então, o desenho agora ficou outro, né? O desenho agora seria assim, o conjunto continua o mesmo. Você tem aqui o 1, deixa eu colocar para cá agora. Você tem aqui o 1, o 2 e o 3. Só que agora a cobertura não está mais como esse azul que eu fiz aqui em cima. A cobertura agora está assim, ó, menos meio, perdão. A cobertura está menos meio até 3 meios, então pegou aqui assim, ó. Esse aqui é o C1. Cadê o C2? C2 está aqui. Cadê o C3? C3 está aqui. Isso aqui é a típica cobertura. E vai embora. E continua. Porque eu peguei L pertencente a naturais. E vai embora. Vocês estão entendendo, sim ou não? Então, o que acontece? Esse conjunto X, 1, 2, 3 está contido nesses caras aqui? Quer dizer, esse conjunto aqui, ele está, sim, X, esse X, continuamos no mesmo X, 1, 2, 3, ele está contido na união para lambda pertencente a naturais, que é o L, que a gente pegou, desses caras aqui. Lambda menos meio, lambda menos meio, lambda mais meio. Lambda menos meio, vírgula, lambda. Eita, aí não. Lambda menos meio, vírgula, lambda mais meio. Fechou. Que são os C lambda. Eu, em vez de escrever C lambda, escrevi já o que ele é. Quer dizer, o 1, 2, 3 está contido na união de todos esses caras. Mas eu consigo, se eu tivesse feito, em vez de fechado, eu tivesse feito aberto, continuaria funcionando? Continuaria. Também X está contido na união lambda pertencente a naturais do aberto, lambda menos meio, lambda mais meio. Essa aqui seria uma cobertura fechada, essa aqui seria uma cobertura aberta, do mesmo conjunto 1, 2, 3. Agora, elas admitem subcoberturas? Admite. Finita? Finita. Se eu pegar só os 3 primeiros intervalos, C1, C2
C3, tanto faz se aberto ou fechado, já cobriu o conjunto 1, 2, 3. Tá? Professor, mas se não fosse só esse x1, 2, 3, se eu pegar todos os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, e vai embora. Se você pegar todos os naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, elas continuam sendo coberturas de todos os naturais. Só que aí não vai dar mais para você pegar uma subcobertura finita. Não vai dar. Tá certo? Então, chama-se cobertura de um conjunto X uma família de conjuntos cuja reunião contém X. X tem que estar contido na reunião de todos os celâmbidas. Tá? Quando todos os celâmbidas são abertos, aí você tem uma cobertura aberta. Quando o L é finito, tipo 1, 2, 3, vamos supor que você pegasse só 1, 2 e 3, os 3 primeiros intervalos. Aí você teria uma cobertura finita. Desse conjunto 1, 2, 3 aqui daria. Né? E se você tiver uma parte só da cobertura, você pega um L' contido em L e restringe o lambda a L', aí você tem uma subcobertura, que pode ser finita ou não, pode ser aberta ou não. Tá certo? Essa é a ideia de cobertura. Vou fechar só enunciando aqui o Borel-Lebesgue. Aí a gente discute ele amanhã. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui subcobertura finita. Então, olha só. Esse 1, 2, 3 é finito, então é compacto. Ele já tinha falado isso, né? Todo conjunto, aqui antes, né? Só para ficar bem claro. Olha lá, ó. Todo conjunto finito é compacto. Então, esse 1, 2, 3 é compacto. O teorema de Borel-Lebesgue diz o seguinte: toda cobertura aberta de um conjunto compacto, que seria o caso do 1, 2, 3, possui uma subcobertura finita. Toda cobertura aberta. Aqui eu exibi para vocês uma cobertura aberta. Lambda menos meio, lambda mais meio. Então, ela tem subcobertura finita? Tem. Você pega só aqui os 3 primeiros. Já cobriu o conjunto todo. Ah, mas você falou que nos naturais não daria. Mas os naturais não são compactos. Eles são, apesar de o conjunto dos naturais ser um conjunto fechado, ele não é limitado. Então você vê, você vai fazer uma cobertura aberta dele, não necessariamente ela vai ter uma subcobertura finita. O Borel-Lebesgue vale apenas para conjuntos compactos, que são fechados e limitados. Toda cobertura aberta de um conjunto compacto possui subcobertura finita. Eu aqui para o final da aula, eu passei meio rápido em algumas coisas aqui, né, já nessa parte de compactos. Eu fui mais lentamente na parte de ponto de acumulação, né? Na parte de compacto eu fui meio rápido, mas a gente retoma isso aqui amanhã, tá? E dá uma finalizada nisso aqui. Tudo bem, turma? E eu encerro a aula por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa dessa aula. Não tenho muita certeza que vocês acompanharam tudo que eu falei. Peço desculpa por qualquer confusão que eu tenha feito. Encerro a gravação. Aí eu vou